Vamos dizer que nós temos 3 lagos pequenos. Esse é o lago A, esse o B e o lago C está aqui. Consideramos que o primeiro é uma lagoa de propriedade privada. O seu dono é A1 e esse daqui é de propriedade da Carol. Já a lagoa do meio, inicialmente acho que podemos chamá-la de B. Isso é um terreno baldio, ou supomos uma lagoa baldia, ou ainda que seja aberta ao público. Consideramos que tanto A1 como Carol são pescadores. Digamos que Carol seja uma pescadora. Ambos gostam de pescar, e é assim que eles vivem. A1 em sua lagoa, ele tem peixes, ele pesca em sua lagoa, mas ele garante que não haja pesca abusiva, porque não quer esgotar o seu estoque de peixe. Ele pesca apenas o necessário para pagar suas contas e o que precisar, mas não o suficiente para acabar com os peixes de sua lagoa. E ele não faz sobrepesca, e Carol faz o mesmo. Ela tem peixes em sua lagoa e os utiliza para viver. Ela pega os peixes, os vendem e os comem, e tudo mais. Porém, ela é cuidadosa para não pescar em excesso. Afinal, se você faz a sobrepesca, não terá os peixes. Não existirá a próxima geração de peixes. Por outro lado, nessa lagoa pública também há peixes, então deixa eu desenhá-los em laranja. Também há peixes na lagoa pública. Eles estão até sorrindo, mas talvez não continuarão sorrindo. O que acontecerá? Qualquer pessoa pode ir pescar nessa lagoa. A1 pode dizer, e vamos apenas supor que estamos em um mundo com 2 pessoas. Obviamente, no mundo real, há mais de 2 pessoas. A1 vai dizer, ok, vou ser muito cuidadoso com a minha lagoa. Eu vou apenas pescar o suficiente, assim os peixes não se esgotarão. Porém, qualquer peixe adicional que precisar, eu vou na lagoa pública e vou pescar o quanto eu quiser. Eu posso ficar preocupado com o esgotamento da lagoa pública, exceto pelo fato de que, se eu me preocupar, ainda não vai ajudar a situação, porque outras pessoas podem vir e podem não estar tão preocupados. Então, nem eu vou ter o benefício do esgotamento se eu me conter e outras pessoas chegarem e esgotarem a lagoa. Quando você tem essa lagoa que é aberta ao público, todas as pessoas ao redor, seja A1 ou Carol, ou acredito que possa ter outras pessoas aqui também, elas poderiam dizer o seguinte, olha, eu vou pescar aqui, eu vou obter algum benefício e até se eu pescar demais, terei o benefício desse excesso. Em curto prazo, eu vou pegar todos os peixes e então o custo da sobrepesca, que no futuro não haverá a mesma quantidade de peixes ou nenhum peixe, será repartido entre todos os outros. Assim, você terá uma situação em que, uma vez que não há ninguém que possua essa terra, ou não tendo ninguém para proteger o lago, ou como você queira descrever aqui, um racional. E eu quero ser claro, racional nem sempre significa uma coisa boa. Agir racionalmente ou decidir pela pesca em excesso, essencialmente destruirá a produtividade dessa lagoa. A ideia é que, se há uma terra de uso comum ou um recurso comunitário, que nesse caso aqui é a lagoa, as pessoas podem diluir o custo e eles terão os benefícios diretamente. Basicamente, você tem a situação onde os recursos compartilhados podem ser explorados, e isso se chama a tragédia dos comuns. Essa tragédia dos comuns, que no exemplo aqui que eu mostrei, nós temos uma lagoa em que é um espaço comunitário que está sendo explorado. E isso é especialmente uma tragédia, já que, como eu sugeri, mesmo que A1 decida dizer o seguinte, olha, sabe de uma coisa, eu vou poupar um pouco, não vou pescar muito, afinal eu não quero que eles se esgotem. Mas aí ele vai pensar um pouco e dizer, calma aí, se eu fizer isso, outras pessoas virão, vão esvaziar a lagoa, então não tem porquê eu me conter. E aí, com isso, outras pessoas vão seguir a mesma lógica, e assim a lagoa terá uma sobrepesca. E esse é um exemplo clássico da teoria da tragédia dos comuns. Nós podemos ter um outro exemplo e falar de áreas de pastagem, que é exatamente a mesma ideia. Se eu tivesse uma pastagem privada aqui, onde eu posso deixar minhas vacas e minhas ovelhas, e neste pasto privado daqui, em que outra pessoa tem sua vaca e ovelha, mas esse outro terreno aqui é comum, onde qualquer pessoa pode colocar sua vaca ou ovelha para pastar, assim como a pescaria, haveria um grande incentivo para que as pessoas deixem suas vacas e ovelhas pastarem em excesso e destruir a terra, tornando-a insustentável. Mas o custo disso acabará sendo dividido por todos. E o benefício do excesso da pastagem, pelo menos no curto prazo, a pessoa que fez o abuso é quem vai obter o benefício.
Ah, sim, você pode até dizer, não fui eu quem fez a pastagem em excesso. Todos nós fizemos isso, então eu não vou me responsabilizar. Você poderia dizer dessa forma, mas não é algo legal de se falar, não é? Bem, uma pergunta que eu posso fazer agora é, qual é a solução para a tragédia dos comuns? Como o governo, a justiça ou um grupo de pessoas que combatem esse tipo de destruição de recursos pode atuar nesse caso? Um caminho possível seria tornar a terra privada de alguma forma. Se for posse do governo, ela pode ser vendida e leiloada para pessoas privadas, e assim podem vender o acesso à terra. Ou se o governo reter o seu controle, ele pode vender permissões para o terreno. Nesse caso, você poderia vender licenças. Poderia cobrar, por exemplo, algo em torno de R$ 200 para uma pessoa pescar. E caso descobrisse que alguém pescou com responsabilidade em um dia, poderia cobrar algo em torno de R$ 150. Isso seria um ótimo incentivo para limitar a quantidade de pesca que poderia haver lá. Nós podemos ter ainda um conservadorista que vai se certificar de que não sejam concedidas muitas licenças para esse espaço. Nós vemos isso acontecer. Por exemplo, se você quer caçar, é necessário ter uma licença. Em muitos lugares, se você quer pescar, existem algumas licenças necessárias para isso. Se você também quer acampar, em muitos lugares precisa de permissão, pois se acampar em excesso, acabará desgastando o terreno. Além disso, se tiver muitas pessoas, vai ter muito lixo, e isso degradará o campo. Para contornar a tragédia dos comuns, uma forma frequentemente usada e considero ser a melhor maneira é através de um processo de permissão.